Bom, gente, então vou gravar mais a resolução de mais uma questão aqui do capítulo 4.13. Antes dessa, a última que eu tinha gravado era sobre a equação de Bernoulli, para fluidos ideais ainda. Aqui já vai ser um pouco diferente, porque aqui já vai estar considerando perda de carga e, e a questão da máquina, certo? A perda de carga, né, nada mais é que a energia perdida devido ao atrito entre o fluido e entre ao tubo, certo? Isso aí vai depender do material do tubo e da viscosidade do fluido, certo? Pode ser líquido, né, ou gás. Então, a questão diz, sabendo que a potência da bomba é 3 kW, ou seja, a gente já pode anotar, né, aqui, NB é igual a 3 kW, ou 3 vezes 10 a terceira watts, para deixar na unidade certinha. E diz que o rendimento da bomba é igual a 75% ou 0,75. Não tem unidade porque é dimensional. E ele também disse que o escoamento é de 1 para 2, certo? Por que isso é importante para a gente? Porque é o seguinte, uma bomba, ela adiciona energia ao fluido, certo? E o que quer dizer que ela adiciona energia ao fluido? Então aqui a gente sabe, né, segundo ele disse, que o escoamento é de 1 para 2, ou seja, é desse sentido aqui, certo? Então, se a gente analisar o ponto 2 e o ponto 3, a gente vê que tem aqui a bomba está aqui, né, entre esses dois pontos. Então, a gente tem uma energia aqui em 2, certo? E tem a energia em 3. Só que como eu tenho uma bomba aqui, a bomba adiciona energia ao fluido. Se a bomba adiciona energia ao fluido, quando esse fluido chegar aqui em 3, ele vai estar com energia maior que em 2, certo? Se o sentido fosse o contrário, a energia em 2 seria maior que em 3, já que a bomba adiciona. Então a bomba estaria adicionando a 2, não a 3. Então é por isso que é importante a gente saber essa questão aí da direção do escoamento. Em algumas questões, inclusive, a gente pode não saber qual é esse sentido, a gente precisa descobrir, certo? Mas vamos lá. Então, ele pede na letra A para determinar a vazão. A gente já poderia atacar 2 e 3 aqui, certo? Mas a gente não sabe algumas coisas de 2 e de 3. Então a gente vai aqui para 4 e para 5. Mas o que é que eu vou fazer em 4 e 5? Vou aplicar Bernoulli, certo? Então, aplicar primeiramente o que a gente já conhece de Bernoulli, certo? Para o ponto 4 e o ponto 5. Então eu sei que Bernoulli é a Bernoulli pura, certo? É o Z4, que é a cota em relação ao meu plano de referência, que eu posso escolher qualquer um, certo? Mais a velocidade em 4 ao quadrado dividido por 2g, mais a pressão em 4 dividido pelo peso específico do fluido, certo? Igual a quem? Igual a, como a gente está analisando 5, né? A cota de 5 mais a velocidade em 5 ao quadrado sobre 2g, mais a pressão em 5 sobre o peso específico do fluido. Só que a gente tem que ver também se tem perda de carga entre 4 e 5. Vamos ver aqui, ó. Ele diz que a perda de carga entre 4 e 5, olha só, é zero, certo? Então, eu deixei o espaçozinho aqui, mas aí nem precisava, porque vai ser zero. Mas enfim. Lembrando que como o escoamento é de 1 para 2, a gente sabe que aqui é de 4 para 5, obviamente, certo? Então, se é de 4 para 5, vai ter uma perda de carga no caminho. O que significa isso? Significa que quando eu chegar em 5, eu vou ter menos energia do que em 4. Ou seja, minha energia em 4 é maior que em 5. Logo, a perda de carga, a gente tem que somar ela onde? Onde tem maior energia, certo? Ou seja, em 4. Por isso que a perda de carga ficou aqui. Então, a perda de carga fica sempre no ponto em que o fluido passa primeiro, certinho?
Não tem bomba e nem turbina nesse trecho aqui, então a gente não precisa adicionar essa energia aí, certo? Então aí a gente já pode tentar organizar essa equação aí para a gente encontrar a vazão. Vocês vão entender o porquê eu fiz isso para encontrar a vazão, certo? Primeiramente, certo? Deixa eu pegar uma diferente aqui, uma cor. Primeiramente, eu já posso eliminar Z4 e Z5. Por quê? Porque reparem que ele está no mesmo plano de referência. No mesmo plano de referência, não, na mesma altura, certo? Ou seja, vamos dizer que eu peguei o plano de referência aqui, certo? A altura que eles estão é a mesma, ou seja, por exemplo, 2, né? Que ele está dizendo aí. 2 aqui, eu simplesmente vou cortar, certo? Então eu posso fazer o seguinte, posso isolar esses termos aqui e ficar com o seguinte: V4 ao quadrado menos V5 ao quadrado, certo? Ou então eu posso fazer melhor, para ficar melhor. Deixa eu trocar só a cor aqui de novo. Eu posso ficar com P4 menos P5 sobre o peso específico, certo? Reparem que eu trouxe o P5 lá para o outro lado da equação, certo? E como eles têm o denominador igual, eu posso fazer isso. E vou passar essa velocidade aqui para o outro lado, ficando com V5 ao quadrado menos V4 ao quadrado, tudo isso sobre 2G, certo? Vocês vão ver que eu estou fazendo isso para poder descobrir, certo, quem é a velocidade aí em 4 ou em 5 e jogar na fórmula da vazão, certo? Na fórmula da vazão a gente vai precisar da área, só que ele deu a área de 4 aqui em cima, certo? A área 4 e a área 5, por isso que eu estou aplicando aqui também, é outro motivo. Só que eu não sei quem é P4 menos P5, ou seja, essa diferença de pressão. Só que reparem que eu tenho um tubo aqui, certo? Que vai servir de manômetro para a gente, certo? Então a gente pode aplicar a equação manométrica aqui. Trocar até a cor para ficar melhor. Aqui eu vou usar o seguinte, certo? Vocês podem usar de outra forma, de forma direta, mas eu prefiro ir passo a passo aqui, para entender, certo? Esse fluido aqui, ele está parado, certo? Que está escoando aqui em cima. E eu quero descobrir algumas pressões aqui. A pressão nesse pontinho aqui é P4, certo? É P4. P4. E a pressão nesse pontinho aqui é P5, certo? A pressão em 5. Eu quero descobrir a pressão, certo? A relação entre essas duas pressões. Então, o que eu faço? Eu vou usar a questão lá do primeiro capítulo, segundo, não lembro, da pressão manométrica, certo? De um fluido. Esse aqui está em repouso, então a gente pode usar. Então, eu vou chamar essa pressãozinha aqui de Px, por exemplo, certo? Então, quem vai ser Px? Quem é Px? Px vai ser toda essa coluna aqui de fluido, certo? A pressão dessa coluna de fluido, mais a pressão que já estava aqui em cima, que é P4. Ou seja, vai ser P4, que já tinha pressão ali em cima, mais a pressão dessa coluna de fluido aqui, certo? Só que reparem que essa coluna de fluido tem uma altura H e ainda tem uma alturazinha aqui em cima, certo? Uma alturazinha que eu posso chamar de X, certo? Eu vou chamar de Y para não confundir. Vou chamar de Y. Então, eu sei que essa coluna todinha é quem? É Y mais H, porque esse Hzinho que eu conheço. Então, eu sei que a pressão de uma coluna de fluido é dada pelo seu peso específico multiplicada pela sua profundidade, que nesse caso é quem? A distância do ponto 4 ali, do P4 até Px, que é Y mais H. Descobri quem é meu Px, certo? Mas eu posso encontrar outra relação para o Px, certo? Como eu sei que num fluido parado, né, a gente sabe que a pressão é a mesma desde que esteja na mesma profundidade. Ou seja, como esse fluido aqui está parado, a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto aqui, certo? Então a gente pode aplicar a mesma coisa aqui. Então eu sei que Px também vai ser igual a quem? Vai ser igual ao peso específico, a pressão devido à coluna
a pressão devido à coluna desse fluido, que vai ser quem? O peso específico, certo? Deixa eu começar de cima para manter o padrão. Então, eu sei que a pressão nesse ponto vai ser quem? Primeiramente, a pressão aqui em cima, que já está, a pressão 5, mais a pressão devida a essa coluna de fluido, certo? Que tem comprimento, profundidade y. Então, ela é o peso específico vezes a profundidade dela, que é y, mais a pressão devida a essa coluna de fluido. Só que o fluido aqui é outro, certo? Por isso que eu não coloquei igual ali em cima. Esse fluido é quem? Esse fluido tem o, não sei, deve ser mercúrio, enfim, tanto faz. Esse fluido, ele tem peso específico dado aqui, YF, né? YF, então eu vou multiplicar pela coluna, pela profundidade da sua coluna, que a gente viu ali que é H, certo? Como eu sei que, como eu tenho duas relações para Px, e Px é igual a Px, obviamente, eu posso igualar essas duas equações, certo? Então, ficando com P4, que é a de cima, mais... Isso aqui eu já posso distribuir e ficar com o peso específico vezes y, mais h, igual a parte de baixo ali, que é P5, mais ao peso específico vezes y, mais ao peso específico do outro fluido, vezes H. Reparem que eu posso já cortar isso aqui, ó, certo? Ficando com P4, eu vou trazer o P5 para o outro lado, certo? Igual a... E vou jogar o H para o outro lado. Opa, eu esqueci que esse H aqui tem que ter um ômega, certo? Desculpe. Mas ele tem que ter, porque eu fiz a distributiva ali. Então eu vou ficar no outro lado com gama F vezes H. Acho que é gama, não lembro. É ômega, sei lá, enfim. Vezes, mais, quer dizer, peso específico vezes H. Aqui eu posso simplesmente isolar. Então eu sei que a diferença de pressão P4 menos P5 é igual a... Eu posso isolar o H, ficar com gama F. Opa, eu já coloquei mais aqui, é menos, né? Deixa eu só apagar. Voltando aqui. Menos gama, certo? Então, repare que eu já tenho quem é P4 menos P5, que é justamente essa diferença que eu estou querendo achar. Então, só resta a gente calcular. Então, eu sei que P4 menos P5 vai ser igual a H, ele deu ali que é 0,8. Gama F, ele deu ali que é 1,2 vezes 10 a quinta. Menos o outro gama é quem? A gente vai ver, que é o do fluido. Ele deu aqui em cima, é 10 a quarta, certo? 10 a quarta. Como isso aqui está 10 a quinta, para eu poder fazer a operação, ou eu tenho que transformar isso em 10 a quarta, ou isso em 10 a quinta, certo? Eu vou transformar isso aqui em 10 a quarta. Então, eu vou ficar aqui P4 menos P5 é igual a 0,8 vezes. Para transformar isso em 10 a quarta, eu simplesmente já trago um desses 10 aqui, né? Multiplicando esse aqui, ou seja, no lugar de 1,2 eu vou ficar com 12. Então, eu vou ficar com 12 vezes 10 a quarta menos, isso aqui é a mesma coisa, né? Que 1 vezes 10 a quarta. Então, eu vou ficar aqui P4 menos P5 é igual a 0,8 vezes 12. Eu posso colocar o 10 a quarta em evidência aqui, vou ficar com 12 menos 1, que vai dar 11. 11 vezes 10 a quarta, certo? Então, eu tenho que P4 menos P5, fazendo essa multiplicação aqui, eu vou ficar com 88, certo? Vezes 10 a terceira. Ou 8,8, deixa eu ver se é isso mesmo. 8 vezes 10 a menos 1,
88 vezes 10 a menos 3. É 88. Deixa eu só fazer passo a passo aqui pra gente não se confundir. Eu sei que 0,8 é igual a 8 vezes 10 a menos 1. Então tem 11 aqui, vezes 10 a menos 4. A quarta, na verdade, positivo. 8 vezes 11 vai dar 88, certo? E 10 a menos 1 vezes 10 a quarta vai dar 10 a terceira. Então era isso mesmo. Então achei minha diferença de pressão. Então eu posso jogar simplesmente aqui agora, certo? Então, para ficar mais fácil, eu já posso transformar isso aqui em 10 a quarta. Então isso aqui é igual a 8,8 vezes 10 a quarta, certo? Vocês vão entender. Não vai demorar muito não, vai ser agora, inclusive. Então, eu já achei essa minha diferença de P4 entre P5, que é 8,8 vezes 10 a quarta. Então é só eu jogar aqui e dividir pelo alfa, pelo ômega, que eu sei que é, como a gente viu ali, 10 a quarta. Então simplesmente eu corto aqui. E fico que V, a diferença dos quadrados das minhas velocidades, né? V5 e V4 sobre 2G dá 8,8. Eu já posso trazer V5 ao quadrado para cá, menos V4 ao quadrado igual. Esse 2G eu passo multiplicando. Então, fico com 2 vezes G, que é 10, vezes 8,8. Que é igual a quanto? Vai ser igual a 88 vezes 2, vai dar 160 mais 16, 176. Pronto. Agora eu preciso achar o V5 ou o V4. E como é que eu faço isso? Olhem que ele deu aqui uma relação dizendo que o A4, certo? Minha área 4 é igual a 3 vezes a área 5, que é igual a 100 centímetros quadrados. Para transformar de centímetros quadrados para metros quadrados, eu multiplico por 10 a menos 4, certo? 10 a menos 4 metros quadrados. Então, eu sei que a 4 é igual a 3 a 5, certo? Então, eu já posso fazer o seguinte. Opa, ali é A, né? Então, a gente não está mexendo com A ainda. Então, o que a gente vai fazer? Como as vazões aqui são iguais, certo? A vazão em 4 tem que ser igual a vazão em 5. O que está entrando tem que sair, certo? Eu sei que Q4 é igual a Q5, certo? Só que eu sei também que a equação da vazão é a seguinte: a área 4 vezes a velocidade em 4, certo? É igual a área 5 vezes a velocidade em 5. Então eu vou olhar para aqui e vou saber quem é A4. A4 é 3 a 5. Então eu posso trocar esse A4 aqui por 3 a 5. 3 a 5. Pera. 3 a 5 vezes V4 igual a 5 vezes V5. Eu posso simplesmente cortar meu A5 com A5, certo? E eu acho uma relação entre a velocidade 4 e a velocidade 5. Ou seja, eu achei que o meu V5 é igual a 3 vezes o V4. Então eu posso substituir aqui no lugar do meu V5 esse 3 vezes V4, certo? Então fazendo isso eu fico com, no lugar do meu V5 ali, eu fico com 3 V4 ao quadrado menos V4 ao quadrado igual a 176. 3V4 ao quadrado eu vou ficar com 9 vezes V4 ao quadrado menos V4 ao quadrado. Isso tudo igual a 176, certo? 176. Isolando não, né? Fazendo a subtração eu fico com 8 V4 ao quadrado menos, igual, né? Igual a 176. Isolando meu V4, eu fico que ele é igual a raiz de 176 sobre 8. Então aí, só resolvendo, jogando na calculadora, a gente vai chegar
que V4, certo, é igual a 4,7 aproximadamente metros por segundo. Mas ainda não é isso que a gente quer a vazão. E como a gente vai fazer para achar a vazão? Fácil, fácil. A gente vai fazer o seguinte, jogar justamente nessa formulazinha aqui, que a vazão, deixa eu só passar aqui, que a vazão em 4, certo? É igual a área 4 vezes a velocidade em 4, certo? Então, minha vazão, certo? Ela vai ser a mesma em 4 e 5. Então, quem é a área 4? Área 4, certo? É igual a 3, área 5, que é igual a 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. 100 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Não vou colocar metros quadrados, não precisa, né? E a velocidade 4 é 4,7 que a gente achou. Então, meu Q7, Q4, ou seja, minha vazão, vai ser, só mudar aqui de novo, vai ser quem? Vai ser Q4, né? Igual, esse 100 aqui, a gente já pode multiplicar por, por essa potência aqui, porque eu tenho que 100 é igual a 10 a vezes 10 a segunda, certo? Eu tenho aqui 10 a menos 4 vezes 4,7. Então, no final das contas, eu vou ter que minha vazão é igual a 4,7 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, certo? Ou posso colocar 0,047 metros cúbicos. Por segundo, desculpe, por segundo. 0,047 metros cúbicos por segundo. Se eu fosse transformar isso para litros por segundo, basta multiplicar por 1000 isso aqui. Multiplicando por 1000, eu passo uma casa, duas casas, três casas decimais, então eu ia ficar com 47 litros por segundo. Certo? Então, continuando, vamos lá. Então, essa foi a letra B. A letra A, certo? Eu estou tentando explicar passo a passo, por isso está saindo demorado, gente, mas é porque para não ficar tão confuso, né? Se ficar alguma dúvida, por favor, entre em contato aí no grupo, certo? Ou no privado, lá no WhatsApp também. Ou nos corredores do IF, vocês que mandam. Então, continuando, ele pede a carga manométrica da bomba. O que seria a carga manométrica da bomba? A carga manométrica da bomba é o HB, certo? Então, a forma para a bomba, certo? Para a turbina já muda. A forma é a seguinte, a gente vai usar a fórmula da potência. A fórmula da potência, deixa eu mudar aqui a cor. A fórmula da potência, vou colocar aqui a letra B. Fórmula da potência, NB, porque é bomba, vai ser igual a o peso específico vezes a vazão vezes a carga manométrica da bomba dividido pelo seu rendimento, certo? Então, reparem que a gente tem NB, que ele deu aí em cima, que é a potência, a gente tem um rendimento, a gente tem a vazão, a gente tem um peso específico e quer achar quem? HB. Então, tá tudo ok. Isolando HB, eu fico com o seguinte, fico com o, o rendimento da bomba vezes sua potência dividido por sua vazão, pela vazão da bomba não, né? Vazão do fluido, vezes o peso específico do fluido, embaixo. Então, dividido, né? Vezes a vazão. Então, aqui basta eu substituir. Eu sei que meu rendimento, conforme o enunciado mostrou, é 0,75. E a potência da minha bomba é igual a 3 kWh, certo? 3 kWh ou 3 vezes 10 a terceira. Isso tudo dividido pela vazão, que a gente tem que colocar 0,047, certo?
0,047. Multiplicado por quem? Pelo peso específico, que é 10 a quarta. Então, meu HB, fazendo essas continhas aí, vai ser igual a 4,28. 4,8 na verdade. 4,8 metros. Então, essa é a carga manométrica da bomba. Então, para a bomba é só a gente usar essa formulazinha aqui, certo? Então, vamos para a letra C agora. Letra C. Deixa eu mudar de novo a cor para ficar tentar ficar um pouco mais claro para vocês, certo? Letra C. Na letra C, ele pede a pressão do gás, certo? A pressão naquele gás ali em cima. Pressão nesse gás aqui em cima. Então, a gente pode usar o seguinte. A gente pode aplicar Bernoulli em 1 e em 6. Então, a gente vai fazer aquele mesmo procedimento. A Bernoulli pura primeiro. Eu costumo fazer assim, gente, certo? Aplicar a Bernoulli pura primeiro. O que é que eu chamo de Bernoulli pura? Bernoulli pura é como se não tivesse, se fosse fluido ideal, certo? Lá como na questão anterior que eu mostrei para vocês. Na questão anterior, não na letra anterior. Então, para a Bernoulli pura, aplicando no primeiro lado, certo? Que é 1, no primeiro ponto, V1 ao quadrado, deixa eu calma, Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre o peso específico, certo? Isso tudo vai ser igual, como a gente está fazendo em relação ao 6, ao ponto 6, eu fico com Z6 mais V6 ao quadrado sobre 2G mais P6, certo? Dividido pelo peso específico, certinho? Então, como é que a gente vai fazer agora? Reparem que esse P6 é justamente o que ele pede, a pressão do gás, que o gás é essa partezinha aqui de cima, certo? Então, vamos lá. Por que eu deixei esse espacinho em branco? Certo? Na verdade, deveria ter deixado... Não, é isso mesmo. Porque eu deixei esse espacinho em branco. Porque eu tenho que adicionar quem? Percebam que no percurso aqui, de 1 a 6, tem uma bomba, certo? Essa bomba vai adicionar energia ali ao fluido, certo? Então, eu coloco nosso HB aqui. Então, eu ainda tenho o quê? A perda de carga. De onde até onde? De 1 até 6. Então, a perda de carga de 1 até 6, certo? E como é que a gente vai saber calcular essa perda de carga? A gente vai chegar lá. Então, primeiro, vamos lá. Quem é meu Z1? Quem é meu Z1? Meu Z1 eu vou levar em relação a esse plano de referência aqui, vai ser zero, certo? A gente está levando em consideração isso aqui. Então, esse aqui vai ser zero. Isso também vai ser zero, porque é o seguinte. Perceba que essa água aqui a gente considera como água líquida, desculpe, né? Eu costumo trabalhar só com água. Mas na verdade é água mesmo, H2O. Mas tem que falar de forma geral, líquido, fluido, na verdade. A gente considera uma velocidade muito pequena, então a velocidade dela a gente considera como zero. Assim também como a pressão, seria a pressão atmosférica aqui, certo? Não é que ela seja zero, é que ela é muito pequena. Ou na verdade a gente leva essas outras pressões em relação a ela, ou seja, é a pressão de caso, no caso, a pressão real dentro do fluido menos ela. É a pressão efetiva, certo? Então a gente considera como sendo zero também aqui. Então a gente já zera esse outro termo aqui. Z6, né? A gente vai saber aqui, Z6 é essa distância desse plano de referência para cá. Como eu tenho 4 aqui, tenho 2 aqui, eu sei que o meu 16 é 6 metros.
O HB, a gente já descobriu quem é, certo? Quem é o HB? O HB a gente acabou de calcular, é 4,8. Então eu posso já adicionar 4,8 aqui. 16 a gente viu que é 6, certo? E agora quem é V6? V6 a gente vai considerar parado. Sempre que tiver esse bichinho aqui, ó, vai estar indicando que é um reservatório muito grande e que a gente pode considerar a velocidade como sendo zero. Então eu já zero esse bichinho aqui também. Mais P6 sobre 10 a quarta, né? A gente já sabe que isso aí é 10 a quarta. Mais a perda de carga. Quem é a perda de carga de 1 a 6? É a soma da perda de carga de todos os outros, certo? Então eu vou somar a perda de carga de 1 até 2, que é quanto? Ele dá aqui que a perda de carga de 1 até 2 é igual a 1,5. A perda de carga entre 2 e 3 é quanto? Vamos procurar. A perda de carga de 2 e 3 não dá, mas a gente percebe que é algo muito pequeno aqui, certo? E a gente considera como zero. E a perda de carga entre 3 e 4, né? 3 e 4, 3 e 4 é 0,7. Ah, então na verdade já não é desculpa para ser tão pequeno, né? 0,7. Mas isso aqui é por causa da bomba. A bomba geralmente já está considerado, né? Ou está considerado nela a energia que ela fornece, em relação à perda de carga, ou então ela parece que ela não causa, quando está nela não causa atrito. Ou seja, esse ponto 2 e 3 na verdade é só para a bomba e tal. Enfim, não tem perda de carga, certo? A perda de carga entre 4 e 5 é zero. E tem mais alguma perda de carga? Ah, entre 5 e 6 também, né, que é 1,5. Então a gente vai somar. Então a perda de carga em todo o percurso, ou seja, de 1 a 6 é igual a 1,5 mais 0,7 mais 1,5. Então HP 6 vai ser igual a 3,7 metros. Então essa é a perda de carga desse percurso. 3,7. Então a gente sabe que P vai ser igual a, isolando, né, P6 vai ser igual a 10 a quarta. Eita, gente, deu um errinho aqui na coisa. Ah, voltou. Ah, já pensei que ia ter que gravar de novo. P4, P6 vai ser igual a 10 a quarta. 10 a quarta, gente, porque eu já estou multiplicando, certo? Eu tinha 4,8 do outro lado. E vou passar esse 6 para lá negativo e esse menos 3,7 também. Menos 6 menos 3,7, certo? Então eu tenho aqui meu P6 vai ser igual a aproximadamente menos 49 kPa. Então é isso, gente. Acho que já ficou bem grande essa questão, então não vou nem comentar mais para não ficar ruim para vocês. Mas qualquer dúvida, é só vocês entrarem em contato aí comigo que eu posso retirar com vocês, certinho?